A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 14 hoje. Tenho aqui do meu lado minha xícara de camomila, de chazinho de camomila, sem açúcar. Ó Senhor, ajuda-nos. Meu copo de água. E eu espero que você também esteja bebendo algo saudável aí do seu lado. Arruma essa postura e vamos meditar na palavra do Senhor, porque Deus tem algumas coisas muito lindas para falar conosco. Se você gosta de curiosidades, anota uma coisa aí. O Salmo de número 14, ele é praticamente idêntico ao Salmo de número 53. Vai lá e confere. Existem apenas algumas mudanças nos versos 5 e 6. Então, é um Salmo de Davi e a gente observa que, muito provavelmente, o Salmo 53, muito provavelmente, ele foi realmente uma alteração feita no Salmo 14, para um momento específico da vida de Davi, né? Então, depois você confere lá o Salmo de número 53 e você se deleita aí na palavra do Senhor. Eu vou começar a ler os versículos e talvez eu pare no versículo 1 até o 3. Eu acho que eu vou fazer assim. Vamos lá. Diz assim, e depois eu volto fazendo as observações. Diz o tolo em seu coração. Só mais uma coisa. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tudo bem? Caso você esteja lendo na Almeida Revista Atualizada, tem um pouquinho de diferença, mas a gente já fala sobre isso. Verso 1. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Verso 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Para aqui, por favor, vamos olhar algumas coisas interessantes até aqui. Primeira coisa, a palavra tolo que aparece no versículo de número 1 aparece com a palavra insensato na Revista Atualizada. E um dos autores que eu estou seguindo, ele se chama Derek Kidner, que eu estou seguindo a leitura no livro dele, né? Não estou seguindo ele no Instagram. É Derek Kidner e ele traz para nós a definição do hebraico. Então, a palavra insensato no hebraico não é o tolo no sentido de, ele errou aqui porque não sabia, mas é aquele que verdadeiramente decide por fazer o erro. E esta palavra no hebraico, né, insensato, é a palavra nabal, que significa uma perversidade agressiva. Não é somente alguém que faz uma maldade, olha, poxa vida, ele não sabia fazer o certo, mas é aquele que realmente decidiu pelo erro. E essa palavra Nabal, eu não sei se você lê bastante a Bíblia ou não, mas esse nome Nabal, ele não é estranho para nós. Se você quer ver a história de um homem chamado Nabal, vai lá em 1 Samuel 25:25 e você vai encontrar um homem que tinha esse nome. Muito bem. O que a gente vai ver aqui nesse versículo de número 1 é que há um desrespeito aberto à lei de Deus. Os homens simplesmente abandonaram mesmo o Senhor. Eles dizem, primeiro, Deus não existe, né? E aqui a gente poderia até, se fosse para classificar, falar, bom, quem é que nega a existência de Deus? Quem nega a existência de Deus na nossa era é chamada de ateu, né? No nosso tempo, a gente fala, aquele que não acredita que Deus existe é o ateu. Mas quando diz, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, é como se fosse um passo além. A gente não pode aplicar isso somente àquele que nega a existência de Deus, porque existem muitas pessoas que acreditam na existência de Deus, mas que também se corrompem e que também cometem atos detestáveis. Então, esse versículo, ele é falado por Davi num sentido amplo. Não é somente aqueles que negam a existência do Senhor, mas é aqueles que decidem, através da sua vida, ter atitudes como se não levassem em conta o fato de que um dia vão apresentar-se diante de Deus e vão prestar contas pelo que estão fazendo. E aí, no versículo 2, quando fala que o Senhor olha dos céus, preste atenção, o Senhor ele não está olhando somente para os maus, ele não está olhando somente para os bons, mas ele está olhando para os filhos dos homens. E ele vai procurar por alguém para ver se alguém está buscando ele. Olha só que interessante. Ele vai olhar e vai buscar alguém que o busque. E o versículo 3 vai trazer uma conclusão terrível, né? Quer dizer, todos se desviaram. Cada um deles decidiu andar de acordo com a sua vontade, sem temor do Senhor, fazendo aquilo que julga que seja melhor.
E esse texto, aqui o versículo 3, mais especificamente, está mencionado lá em Romanos. Se você gosta de fazer esse cruzar da palavra de Deus, né? Se você gosta de anotar as referências, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, é uma citação desse versículo. Eu vou ler para você. Diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. E o que Paulo está falando aqui é revelando a nossa condição de pecadores. Nenhum de nós, a não ser que estejamos na presença de Deus, podemos fazer o bem. Às vezes nós queremos olhar para a nossa justiça e falar, eu nunca roubei, eu nunca matei, e a gente vai mencionando alguns pecados que para nós são pecados grandes, mas a palavra de Deus, lá em Romanos principalmente, vai dizer para nós que todos nós pecamos e estamos carentes da glória de Deus. Não há glória de Deus na nossa vida sem a busca de Deus. Então, o que me impede de mentir? O que me impede de tratar o outro mal? O que me impede de sonegar o imposto? O que me impede de tratar uma pessoa que tem mais dinheiro bem e uma pessoa de quem eu não posso tirar nada mal? O que muda em nós? É a presença de Deus. Sem a presença de Deus, eu acho que nós podemos ter a consciência de que nós somos exatamente como esses primeiros versos aqui. Não há quem faça o bem. Eu e você, sem Deus, nós pagamos o mal com o mal. Principalmente, escute, principalmente para aquelas pessoas com as quais nós vivemos. O nosso esposo, os nossos filhos, a nossa mãe, os nossos irmãos. Muitas vezes nós somos extremamente bonzinhos e gentis com as pessoas para fora do nosso portão. E somos pessoas extremamente... como eu digo, duras, severas com as pessoas com quem vivemos. Eu acho que isso é algo para nós pensarmos também, porque de repente a gente começa lendo esses versículos e a gente pensa, nossa, Davi estava no meio de uma geração perversa, todos eles negavam a existência de Deus, né? Faziam as suas maldades, mas a verdade é, meus queridos, que quando a gente olha para Romanos, né, a citação desse versículo, né, do versículo 3 lá em Romanos, a gente percebe, né, Paulo vai trazer à luz para nós que, esse homem, essa mulher injusta aí que não sabe fazer nada certo sem a presença de Deus, também sou eu. Também é o meu irmão. Estamos todos na dependência do Criador e do Senhor Jesus, o seu Filho amado, para sermos realmente uma bênção, porque sem Ele, como o Senhor diz em João, sem mim nada podeis fazer. É exatamente isso, a gente não pode fazer nada se o Senhor Deus não nos ajudar. E aí, vamos seguir para o versículo 4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Pare um pouquinho aqui. A palavra malfeitores que aparece na nova versão internacional, ela é substituída pela palavra obreiros da iniquidade, na revista atualizada. E eu acho muito interessante essa ideia de obreiros da iniquidade, porque está falando realmente de pessoas que fazem uma obra cheia de maldade. Não é o pecado, não é o errar o alvo, mas é o escolher por fazer o errado. E aqui a pergunta de Davi é, será que nenhum deles aprende? E antes que você e eu, a gente sinta a vontade de sentar no trono do julgamento, pense quantas vezes eu e você, nós também não insistimos no erro. E eu quero falar com você, erro de todas as naturezas, né? Emprestar um dinheiro para uma pessoa que não vai te pagar, né? Você vê que a pessoa está afundando a própria vida na lama, aí ela vira para você e fala para você, me empresta um dinheiro para eu pagar aquela dívida, e você percebe que a pessoa não tem gestão, não tem cuidado nem com aquilo que Deus tem dado para ela. Será que a pessoa vai conseguir ter cuidado com aquilo que Deus tem dado para você, se ela não cuida nem do dela? Eu não tô falando para você não fazer o bem, mas estou falando que se você quer fazer o bem, faça o bem realmente sem esperar nada em troca. Porque se a pessoa ainda não aprendeu a organizar a sua própria vida, tudo que você der para ela será como
não lançar pérolas aos porcos, porque daí parece que eu estaria sendo agressiva nesse áudio, mas você estaria despendendo recursos, né? Verdadeiramente, em alguns momentos a gente precisa pegar a vara e a minhoca e ensinar a pessoa a pescar, porque enquanto a gente der o peixe para ela, ela nunca vai se mover. E aí a gente pensa que está ajudando, mas a gente está sendo um instrumento de atraso na vida da outra pessoa, porque enquanto a gente der pronto para ela, ela não vai amadurecer. Então, será que os malfeitores não aprendem? Muitas vezes até mesmo eu e você estamos batendo a cabeça no mesmo lugar e não estamos aprendendo. Se nós que temos o Espírito Santo de Deus, às vezes somos cabeçudos, imagina os malfeitores, os obreiros da iniquidade, aqueles que negam a existência de Deus. Então, antes de julgarmos o pessoal aqui do versículo, vamos nós também olhar no espelho do Espírito Santo e pedir: Deus, em nome de Jesus, se há alguma coisa na minha vida que eu estou insistindo em fazer errado, Senhor, eu quero aprender. Eu quero passar de fase, como eu falei no salmo anterior. Eu quero parar de ter os mesmos erros. Eu quero começar. Pense em todas as coisas que você já falou diante de Deus em oração e nunca mudou. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ser uma esposa que ora mais pelo meu marido. Senhor, eu quero ser um marido que participo mais das coisas do meu lar. Senhor, eu quero ser um pai melhor para os meus filhos. Senhor, eu quero cuidar da minha carreira, eu quero estudar mais, eu quero aprender uma segunda língua. Pensa todas as coisas que você já pensou aí diante de Deus, que seria uma bênção você dar o primeiro passo. E aí você não dá. Será que você não aprende? Será que eu não aprendo, né? Enfim, fica aí a chamada. Antes da gente só julgar os malfeitores, vamos olhar para nós também. Mas Davi aqui não está falando de nós, está falando dos malfeitores. Está falando que eles fazem maldade e que eles não clamam ao Senhor. Por quê? Porque existe uma diferença entre os obreiros da iniquidade e os obreiros de Deus. Os obreiros de Deus clamam ao Senhor. Os obreiros da iniquidade não clamam ao Senhor. Isso também é um termômetro para nós. Eu oro, eu clamo ao Senhor. Eu falo para o Senhor como Davi falou nos salmos anteriores: socorro, Deus, ajuda-me, Senhor. A gente vê que Davi se volta para Deus em todo momento. E ele sempre termina dizendo: Pai, eu vou te louvar, eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Versículo de número 5 fala assim: olhem, estão tomados de pavor. Quem que está tomado de pavor? Aqueles que estavam oprimindo o pobre, os malfeitores. Pois Deus está presente no meio dos justos. Ou seja, ainda que os justos estejam muitas vezes sendo oprimidos, o Senhor não está distante deles. O Senhor está no meio deles. Então, se você está passando por uma luta financeira na sua casa, se una com a tua família em oração. O Senhor está no meio dos justos. Peça para Deus a estratégia para fechar a torneira onde está vazando, né? Que muitas vezes o problema financeiro não é nossa culpa, a gente foi logrado, a gente foi ludibriado por uma pessoa que parecia ser uma bênção e as atitudes dela impactaram nossas finanças. Ok, a culpa não é nossa, mas muitas vezes os nossos problemas financeiros são frutos de decisões ruins que tomamos. Então, não dá para voltar no tempo, como eu brinco com as crianças, né? Não existe uma máquina do tempo. O que a gente tem que fazer é aprender com os nossos erros e tentar tomar boas decisões da próxima vez. E tudo bem, não vamos ficar nos julgando, não vamos procurar culpados. Todas as vezes que a gente fica procurando culpados, a gente está a serviço de Satanás, porque o acusador é ele. Então, a gente olha para o erro, a gente se une em oração na nossa família, porque esse versículo diz que o Senhor está presente no meio dos justos. E mais lindo ainda, porque no meio dos justos é a tradução da Nova Versão Internacional, mas na Revista Atualizada, olha que linda essa tradução que diz assim: Deus está presente com a linhagem dos justos. E a palavra linhagem traz um outro entendimento, que é exatamente o que o Derek Kidner ele fala que é mais próximo do original. Significa que o Senhor está com a nossa descendência. Então, quando eu e você, nós unimos a nossa família em oração, e isso é uma coisa que nós fazemos muito aqui em casa. Todas as vezes que nós temos alguma decisão, a gente não esconde das crianças. A gente realmente trata elas como crianças que precisam entender o que está acontecendo na família. Então, se temos uma decisão difícil para tomar, oramos ao Senhor pedindo uma direção. Se temos uma decisão grande para tomar, que pode ter um grande impacto na nossa família, nós oramos juntos. A gente não esconde
esconde das crianças, elas fazem parte desse processo, porque desde pequena elas precisam aprender a orar ao Senhor, sabendo que Ele tem a melhor resposta, esperar Deus responder, porque isso também não é uma escola fácil, não é fácil para nós adultos, quanto mais para as crianças, e entender quem é o Senhor da casa. O papai é a autoridade, a mamãe está junto e auxilia, mas quem que manda na coisa toda? É o Senhor. E enquanto for o Senhor, enquanto Ele estiver no meio dos justos, vai dar certo. Se algum dia o papai e a mamãe resolver tomar atitudes meramente baseadas no seu entendimento, a Bíblia fala, não se estribe no seu próprio entendimento, não se apoie naquilo que você acha que é certo. As coisas provavelmente não vão prosperar. Verso de número 6, estamos acabando. Vocês, malfeitores, agora Davi se dirige a eles, né? Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ou seja, aqui Davi está dizendo, ainda que muitas vezes vocês sejam bem-sucedidos em causar mal, esses pobres ou esses simples de coração, eles não vão ser derrotados, porque o Senhor continua sendo o lugar para onde eles correm, o seu refúgio. Verso de número 6. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. E aqui o versículo 7, se de Sião viesse a salvação, é quase como se fosse um suspiro, né? Um desejo de que isso aconteça. Davi está dizendo, quando? Quando o Senhor restaurar o seu povo. Esse quando aponta para um tempo. Lembra do até quando do salmo passado? Haverá um momento em que o Senhor restaurará o seu povo. E a gente pode pensar na restauração do povo de diversas maneiras ao longo da história, mas eu quero apontar para você Isaías. Isaías capítulo 59, verso 20 e 21 fala assim, o Redentor, com R maiúsculo, o Redentor virá a Sião, Sião, Jerusalém, Redentor Jesus, né? O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Jacó, a gente está falando de Abraão, Isaac e Jacó, né? A gente está falando deste Jacó, o pai das 12 tribos. Então, aqueles que se arrependeram do seu pecado, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, porque o Senhor tem uma aliança com o seu povo. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Então o Senhor tem uma aliança perpétua com o seu povo. Por mais que o povo de Deus passe pelas suas desventuras, seja por conta da decisão boa, da decisão ruim, da má decisão, o Senhor está com eles e Ele está cuidando. Quero, para finalizar, citar um outro texto que está lá em Romanos. Paulo também vai falar sobre isso. Romanos 11, versículo 26 e 27 fala assim, assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Então, aplicando esse texto, né, às nossas vidas, o Senhor ele tem uma aliança com o seu povo. Seja com o povo descendente de Jacó, no sentido, sejam os hebreus, sejam os de Israel, sejam os judeus, mas também nós que fomos enxertados na videira, nós também temos parte com essa aliança. E qual é o desejo do Senhor? O desejo do Senhor é que nós aceitemos o sacrifício que Ele fez, entregando o seu Filho amado para remover os nossos pecados. Eu e você, nós temos livre acesso a esse perdão através da fé em Jesus Cristo. Então, que nós aprendamos com esse salmo de Davi lindo, maravilhoso, a buscarmos o Deus de Jacó, a sabermos que Ele está no nosso meio, a não termos nenhum comportamento que se pareça com o dos ímpios, como se nós disséssemos não a Deus. Porque acreditamos em Deus? Acreditamos. Então não somos ateus, mas que não haja em nós nenhuma atitude que pareça que nós esqueçamos que um dia iremos comparecer diante de Deus e prestar contas por tudo aquilo que estamos fazendo. E eu espero que você curta, compartilhe este podcast e eu espero você no Salmo de número 15, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um grande beijo.